E não deu, né? Eu só pedi uma coisa pro Vascão esse ano, uma coisinha, pra não chegar na última rodada do Brasileirão com chance de ser rebaixado. Agora vamos ter que suar, mas vamos aí. Vamos vencer essa partida. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão. Pois é, nesse domingo às 5 horas da tarde, o Vasco vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, infelizmente, né, vai ter muito mais importância do que a gente gostaria. A gente ficou pedindo aqui o ano inteiro, foi para o Vasco montar um time que fosse pelo menos capaz de chegar agora na última rodada já livre de chances do rebaixamento, mas infelizmente não é o que a gente tem aí, né? Tudo bem que o Vasco está numa situação até confortável, se é que dá para dizer assim, né? Ao contrário de outros anos aí, né? Como, por exemplo, os anos em que o Vasco terminou rebaixado, o Vasco chegou nessa última rodada numa situação muito complicada, tendo que vencer seu jogo e mesmo vencendo, precisando de outros resultados para conseguir permanecer na primeira divisão. Dessa vez não, dessa vez a situação é mais tranquila. A gente não precisa ganhar, um empate já mantém a gente na primeira divisão e mesmo que a gente perca, tem outros resultados aí, né? Com uma combinação de outros resultados, mesmo perdendo, a gente pode permanecer na Série A. Eu já comentei muito disso aqui no canal, né? Eu fiz um vídeo na segunda-feira, logo depois do jogo contra o São Paulo, quando ficou claro a situação da gente na última rodada. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Depois, durante a semana, eu fiz mais um vídeo fazendo projeções ali, pegando as estatísticas, as probabilidades de vitória nas partidas para fazer simulações da situação do Vasco nessa última rodada. Vou deixar aqui para vocês assistirem também. Mas hoje a gente vai pegar por um outro viés, por um outro caminho. Não quero saber de esporte, não quero saber de América, não quero saber de Chapecoense. Eu quero saber do Vascão fazer a parte dele e conseguir se livrar do rebaixamento sem ficar precisando ficar de ouvido no radinho para saber como é que está o jogo no Rio, para saber como é que está o jogo em Recife, para saber como é que está o jogo em Chapecó. E eu acho completamente possível. Eu acho completamente possível o Vasco conseguir voltar com esse empate, pelo menos lá do Ceará. Muita gente falando, é um problema o Vasco jogar pelo empate, porque se o Vasco jogar pelo empate ele vai acabar perdendo, tem que jogar para ganhar. E realmente tem ali uma coerência esse discurso, né? Porque se o Vasco se fiar muito no fato de que o empate salva e se segurar demais lá atrás, sem tentar agredir o Ceará, sem tentar buscar o jogo para fazer um gol também, vai chamar o Ceará para o seu campo e aí a chance de dar alguma merda é grande, né? Mas eu não vou tão longe a ponto de falar que jogar pelo empate é um mau resultado, né? É ruim, porque isso ajuda, isso traz muita tranquilidade para o time do Vasco. Porque imagina só, o Sport, quando começar domingo, 5 horas da tarde, quando os juízes pelo Brasil todo começarem a apitar o início das partidas, o Sport lá em Recife vai estar tenso, sabendo que tem que vencer. Se vencer, ainda precisa de outros resultados para conseguir escapar. Olha só a pressão com que os caras entram em campo. O América, mesma coisa, precisa vencer o Fluminense e ainda torcer por outros resultados para conseguir escapar. A Chapecoense só depende de si, mas entra também sabendo que um empatezinho, dependendo de outros resultados, vai rebaixar a Chapecoense. O Vasco não. Quando começar a partida, pela situação de momento, ele vai estar livre do rebaixamento. Ele sabe que o empate garante ele. Então, tem que buscar a vitória, né? Até para dar uma tranquilidade maior. Se chegar ali, 46 do segundo tempo, Vasco 1-0, mesmo que a gente tome um gol, a gente sabe que está livre, né? Se tiver Vasco 0-0, a gente já viu aí recentemente muita tragédia para não ficar preocupado. Vai ser para matar todo mundo do coração. Então, acho que o Vasco tem que procurar a vitória sim, né? Até para tranquilizar mais o seu torcedor. Mas é um motivo de tranquilidade, um motivo de serenidade, saber que o empate é um bom resultado. Se o Ceará não quiser buscar jogo, por exemplo, o Ceará vai ficar lá atrás e tal, o Vasco não precisa partir feito um maluco, né? Se expor,
porque precisa de qualquer jeito da vitória. Isso é muito importante, até porque com esse time com um preparo físico tão ruim quanto o Vasco, a gente já viu em outras partidas aí, quando ele precisa ir atrás da vitória, ele acaba se desgastando mais, e lá nos minutinhos finais, aí é aquela tragédia, né? Então acho uma grande vantagem o Vasco ter a chance do empate. Mas repito, vejo totais condições do Vasco ganhar. Tô achando, o que está acontecendo com essa torcida do Vasco aí, que de repente o Ceará virou o bicho-papão. Ah não, porque é impossível do Vasco vencer o Ceará. Ah, o Vasco vai ser rebaixado porque não tem como vencer, não venceu nenhum jogo fora. Galera, primeiro que não precisa vencer, né? Vamos deixar bem claro aqui para o Vasco fazer o seu objetivo principal, que é não cair. Um empate está bom, e empatar fora de casa a gente já empatou outras vezes. Segundo, que, cara, uma hora vai vencer. Mas nunca venceu, uma hora vence. Não é porque não venceu até agora que não pode vencer na última rodada. É um indicativo de que o Vasco vai mal fora de casa? É. Mas, até pelas circunstâncias, pode vencer agora. O Atlético Paranaense também, quando enfrentou o Vasco, vinha com essa pecha de que nunca ganhou fora de casa, que não tinha ganho um jogo fora de casa no campeonato ainda. E aí, empatou com o Vasco, mas uma rodada depois, venceu o Vitória lá no Barradão. Então, por que o Vasco não pode vencer o Ceará e conseguir a sua primeira vitória fora de casa justamente na última rodada? Completamente possível. O Vasco vem subindo de produção, se não dá para dizer que está jogando bem, ele está jogando mais direitinho, pelo menos, está impondo mais dificuldade ao adversário, está com um time mais competitivo, vem fazendo boas partidas. A gente perdeu o último jogo em São Januário, mas perdemos para o atual campeão brasileiro, um time que vem aí de 22 jogos sem perder, cheio de estrelas milionárias, um clube que investiu dinheiro pra caramba no time. E fizemos um jogo de igual para igual, onde o Palmeiras criou muito poucas chances de gol, o Vasco não criou tantas também, é verdade, mas o Palmeiras foi meio que anulado pela defesa do Vasco, conseguiu, no talento, acabar criando uma jogada que foi acabar com o gol do Palmeiras, mas fora aquela jogada ali, não teve muito mais coisa que eles fizeram. Agora, a gente sai de São Januário, tudo bem, né? O caldeirão vascaíno, a torcida ajudou muito a empurrar o Vasco, mas vai enfrentar um Ceará. Ah, o Ceará, ele tá bom pra caramba, o Lisca deu um jeito no Ceará. Tá bom, deu um jeito, realmente. Pelo que a gente via no primeiro turno, parecia que o Ceará já estava o primeiro rebaixado e escapou do rebaixamento. Agora, aquela boa fase já deu uma diminuída também. Vocês viram a tabela recente do Ceará aí? Dos últimos 5 jogos, só ganhou 1. E foi justamente contra o Paraná, já rebaixado em casa, 1-0. Teve gente falando que teve pênalti pro Paraná, que o empate seria o resultado mais justo. Então, assim, eles meio que perderam o gás já, né? Fora essa vitória do Paraná, a última vitória que eles foram conseguir no Campeonato Brasileiro foi contra o Atlético Mineiro, dia 29 de outubro. Um mês atrás, entendeu? Não estão mais naquela fase. Ah, o Vasco não está em boa fase também. Nas últimas 5 rodadas, o Vasco ganhou só um jogo também, que nem o Ceará. É verdade. Mas o Vasco enfrentou adversários mais difíceis, né? Enfrentou Palmeiras, enfrentou São Paulo, enquanto o Ceará enfrentou Paraná, enfrentou Sport. Então, assim, acho que nesse sentido vai ser um jogo equilibrado. Não acho que o Ceará vai aliviar pro lado do Vasco, né? Que nem já vi gente falando, o bom do Ceará é que eles já não tem mais chance de rebaixamento, então eles vão jogar, vão aliviar para cima do Vasco. Não acho que vai ser o caso. O Ceará está buscando aí uma classificação para a Sul-Americana. O empate pode até dar essa vaga para eles, mas os caras vão querer vencer para poder garantir essa vaga, né? Se tem vascaíno aí, vascaíno, que é campeão, primeiro campeão sul-americano, já foi campeão de Libertadores, fica aí sonhando em participar de Sul-Americana, que dirá torcedor do Ceará, que nunca ganhou um título internacional, nem sei se já participou de competição internacional, esses aí então que estão loucos para ir para a Sul-Americana, né? E eles vão jogar para conseguir essa vaga, eles vão jogar até para agradecer a torcida, fechar bem o ano, né? Todos os ingressos do jogo já foram vendidos, então pode esperar pressão lá no Castelão, não vai ser jogo fácil não vai ter facilidade do outro lado. Mas eu acho que o Vasco tem condições de sair com essa vitória, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar, né? Ainda tem mais isso. Voltamos, depois de 2 rodadas aí, não tendo desfalques nem de contusão, nem de suspensão, fora aqueles desfalques já clássicos, né? Tipo Breno, que a gente sabe que não vai voltar tão cedo, Ramon, que se machucou e não volta mais. Mas esses desfalquezinhos de última hora a gente não vinha tendo. Mas conseguiu repetir a escalação nas últimas 2 partidas e agora não, vamos enfrentar 2 problemas.
O Henrique machucado, saiu. O Ramon já está machucado, então temos problemas na lateral esquerda e a suspensão do Pikachu também lá na frente. Vamos ver então como é que o Vasco deve ir para essa partida diante desses problemas. No gol, Fernando Miguel segue aí, né? Assumiu a titularidade nessa reta final. Não vamos discutir agora a questão Martin Silva, deixa aí para uns vídeos no futuro. Na lateral direita, Luiz Gustavo, nosso titular absoluto. A zaga também deve ser titular. O Wesley e Leandro Castan, sem problemas aí. Na lateral esquerda, vem o primeiro grande desfalque. Henrique se machucou na última partida. Ramon só volta daqui a 7 meses. Fabrício, não sei da opinião de vocês, na minha, não tem a menor condição. Jogador muito lento, vai ser envolvido com facilidade pelo setor direito do Ceará. Então, por mais que não goste, por mais que a gente possa ficar temerário, tem que ser o William Maranhão ali pela esquerda mesmo. Pelo menos é um jogador veloz, é um jogador que dá um bom combate ali, por mais que quando vá sair com a bola se revele uma tristeza. Tem que ser, é ele, é o que tem para hoje. A gente vai ter que ir com 2 laterais improvisados. É o que o planejamento do Vasco, aí, a construção do elenco do Vasco levou a gente. Temos que aturar. No meio-campo também não devemos ter grandes surpresas. De sábado deve ser o nosso primeiro volante, torcer para ele conseguir jogar os 90 minutos, né? Não se machucar, nem terminar a partida morto. Do seu lado a gente vai ter o Andrei, jogando um pouco mais à frente, fazendo essa ligação entre o meio ataque. Thiago Galhardo, jogando mais pela ponta, a gente vai ter o Kelvin. Lá na frente vamos ter o Maxi Lopes, nossa grande esperança de gol. A dúvida passa a ser quem substitui o Pikachu, expulso na última partida contra o Palmeiras. Uma boa notícia que a gente tem nesse sentido é a volta do Rildo. O Rildo foi relacionado de novo para o jogo. Se ele tiver condições de começar a partida, para mim seria o ideal, porque ele é um jogador veloz, ele cai pela esquerda, o Kelvin cai pela direita, pode ser interessante. Não mudaria o esquema tático do Vasco, que vem usando nos últimos jogos aí, né? Jogando com 2 pontas mais abertos, criando jogada para o Max no meio. Seria o ideal. Agora tem que ver se ele está em condições físicas de jogar 90 minutos. Porque também botar o Rildo desde o começo, para depois, com 20 minutos de jogo, ter que tirar o cara machucado, aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Se ele tiver em condições de jogar os 90 minutos, a minha opção seria o Rildo. Não sendo, o Valentim já viu que está com 2 opções aí, né? Está diante de 2 opções. Uma, escalar o Andrés Rios, jogar com 2 centroavantes mais próximos da área ali. Não é uma opção que me agrada. Falta velocidade ao time do Vasco, a gente vive falando isso. Botar o Andrés Rios para jogar do lado do Maxi Lopes só vai acentuar esse problema. Se a gente estiver falando de um jogo onde, de repente, o contra-ataque pode estar aberto para o Vasco, caso o Ceará venha mesmo para cima disposto a resolver a partida, o contra-ataque pode se abrir para o Vasco da Gama. E aí você vai puxar um contra-ataque com Andrés Rios e Maxi Lopes? Muito difícil, né? Muito difícil. Por isso, essa não seria a minha opção. Eu iria com a outra opção que foi trabalhada aí durante a semana, que é escalar o Raul, voltar ao esquema com 3 volantes. A gente se fecha um pouquinho mais, garante a defesa um pouquinho mais segura contra o Ceará e vai ter velocidade para partir no contra-ataque também, porque o Raul é um jogador veloz, ele sabe pegar a bola e sair correndo para o ataque. Isso pode ajudar a gente, eventualmente, num contra-ataque. E aí, conforme for, né, se o jogo fosse desenhando, para isso, o Valentim pode soltar um pouco a equipe no segundo tempo, tirando o Raul ou tirando quem tiver ruim, para botar o Rildo, né? Já vai estar no banco, então, pelo menos para entrar no segundo tempo, eu acredito que ele esteja apto. Independente do esquema tático que for, independente de quem for escalado, independente de como o Vasco jogar, se vai jogar bem, se vai jogar mal, eu só espero que a gente consiga esse resultado, que as outras partidas também, a gente vai secar aí, se desenhem rapidamente em favor do Vasco, porque se a gente já está sofrendo até a última rodada, espero que o destino não faça a gente sofrer também até o último minuto, né? Quero torcer para quando chegar o intervalo do jogo aí, o Vasco vai estar vencendo por 1-0, o Santos vai estar vencendo o Sport por 2-0, o São Paulo vai estar vencendo a Chapecoense por 2-0, o Fluminense vai estar vencendo o América por 3-0, e aí a gente pode ficar mais relaxado, sofreu até a última rodada, mas não precisa sofrer até o último minuto. Não é isso? É isso que eu tinha para falar por hoje. Espero voltar mais tarde, né? Se tudo der certo e nada der errado, comemorando aqui, aliviado, a nossa permanência na Série A e já projetando o Vascão para o futuro aí. Espero que dê tudo certo. Vejo vocês do outro lado, beleza? A gente vai se falando.